Vive Saúde de volta e agora a gente vai acompanhar um problema que é muito comum para todo mundo que trabalha. Pois é, a gente passa a maior parte do nosso tempo realmente no trabalho e às vezes a postura pode estar prejudicando todo o corpo. Como consequência disso, a gente pode ter mais problemas de saúde, lesões e afetar até o desempenho no trabalho. Por isso, a nossa repórter Caroline Oliveira visitou alguns ambientes de trabalho para tentar corrigir a postura para que esses profissionais tenham mais qualidade de vida no trabalho. Vamos ver junto? Toda atividade profissional exige, às vezes, uma mesma postura. O trabalho intenso com a repetição de movimentos pode ser prejudicial para a saúde do trabalhador. Hoje o Vida e Saúde está aqui no Salão de Beleza. A gente vai conhecer a rotina da Márcia, que é manicure, e trouxemos também a Tati, que é fisioterapeuta. Tudo bom, Tati? Tudo jóia. Ela vai passar aí algumas dicas para a Márcia e para você ir na sua casa ficar bem esperto e não ter problemas de saúde relacionados à fisioterapia, né, Tati? Isso mesmo. Quais são assim, os problemas mais comuns relacionados à má postura no trabalho? Bom, dores no pescoço, dores nos punhos, nas mãos, dores nos ombros, dores na região lombar, são os mais frequentes, né? Geralmente uma repetição de movimentos acaba ocasionando uma lesão? Sim, acaba ocasionando as lesões repetitivas, que a gente chama, né? Como Lero ou Dort no trabalho. Então, movimentos como, por exemplo, da nossa manicure, né? Que ela passa o dia inteiro. Então, faz movimentos finos, como mexer com tirando a cutícula, com alicate, passando esmalte na unha. Então, tudo isso no final do dia pode gerar dor nos punhos, fora a posição do pescocinho assim sempre abaixado, pode gerar dores no pescoço, desculpa, né? Então, é importante aí estar tomando um pouquinho de cuidado nesse sentido. Pensando a longo prazo, uma pessoa que já trabalha nessa profissão há muito tempo, o que pode trazer de malefícios para a saúde? Bom, pode trazer lesões como escoliose, tendinite, bursite, lombalgia, que é a inflamação na região lombar, outras lesões musculares também na região do pescoço, tudo isso pode ser causado. As dicas que a gente vai dar aqui para você agora é para não piorar a sua situação. A gente vai conhecer um pouquinho da Márcia. Tudo bom, Márcia? Tudo bem. Conta pra gente como que é a sua rotina de trabalho. Assim, você chega aqui no salão, quantas clientes você atende? Então, eu chego a atender cerca de umas 10 ou 11 clientes por dia. Eu chego aqui às 8 horas da manhã, às vezes 7 horas da noite estou saindo. E eu tenho poucos intervalos entre uma cliente e outra. Então, é difícil fazer um alongamento, outro tipo de exercício entre esses intervalos. Quais as dicas, então, que você daria, Tati, pra gente melhorar aí essa postura da Márcia? Ok, então em função assim de muitas horas de trabalho, a postura que ela fica, porque essas cadeiras de manicure são mais baixas, então ela tem que ficar com o pescoço mais inclinado, o corpo, né, o tronco mais inclinado para frente, tem atenção da questão das mãos. Então o ideal, duas coisas, seria ela ter um intervalo aí de pelo menos uns 10 a 15 minutinhos a cada umas 2 horas de trabalho, para ela conseguir relaxar um pouquinho, tá? E em casa, alongar a região do pescoço, ombros, braços, a coluna também, porque isso vai aliviar um pouco as tensões dessas musculaturas que são muito forçadas, né, durante o dia de trabalho. Ótimo, então olha só, eu vou pedir para a Márcia parar um pouquinho aqui, a unha que ela tá fazendo, e eu vou falar para a Tati te passar algumas dicas de alongamento. Aí você vai fazendo aí para treinar aqui, para você treinar lá na sua casa e não ter problemas maiores no seu trabalho. Então vamos lá, coisas simples como, por exemplo, eu tenho um intervalo entre uma cliente e outra. Então você senta numa cadeira de uma altura normal, tá? Apoia bem as costas e aí você solta a cabeça para frente, deixa o pescoço relaxado. Uma coisa muito importante na questão do alongamento é o trabalho da respiração, tá? Porque isso vai influenciar em que as fibras da musculatura relaxem de uma forma melhor. Então, puxando sempre bem o ar e soltando devagar. Então, os olhos fechados é o ideal, porque aí você relaxa também a musculatura da região dos olhos, que fica ali muito contraída no momento do trabalho. Então, você pode soltar o pescoço, relaxa bem os ombros. Aí você pode girar devagar a cabeça para um lado,
inteiro, volta girando para o outro lado, sempre trabalhando a respiração de forma lenta para o alongamento da região dos braços. Estica o braço, a mão fica para cima, aqui formando um ângulo aqui de 90 graus. Com a outra mão, você apoia toda a mão, inclusive o dedão, e puxa. Cotovelo esticado, mas o ombro, ó, ele vai tender a fazer isso aqui, a subir. Então, você empurra ele para baixo e puxa a mão. Aguarda ali uns 30, 40 segundinhos. Solta, movimentos de fechar e abrir a mão também para ativar a circulação, tá? Nas mãos. Então faz tanto para cima quanto para baixo também. Quando você fizer para baixo, você vai sentir uma dorzinha bem fininha aqui nessa região, porque essa musculatura é muito utilizada e normalmente a gente só alonga assim, a gente não alonga para baixo. E aí, Márcia, é muito difícil? Não, é muito fácil. Eu fazia já essa do alongamento dos braços, só que de forma diferente. Então, eu adorei a dica. Eu vou fazer, pode ter certeza. Bom, essas dicas não servem só para Márcia que trabalha aqui como manicure. Você que trabalha muito tempo sentado também é uma ótima dica para você estar se movimentando. Continue acompanhando que agora a gente vai para um outro lugar, conhecer uma outra profissão e outras dicas vêm aí de má postura no local de trabalho. Depois do salão de beleza, a gente trouxe a Tati, fisioterapeuta, aqui numa lavanderia. A gente está observando aí a postura de alguns profissionais. Você pode encaixar aí na sua realidade, porque toda profissão acaba tendo uma repetição de movimentos, né, Tati? Exatamente. Essa aqui é a Aline. Tudo bom, Aline? Tudo bem. Conta pra gente quanto tempo que você trabalha aqui na lavanderia. Eu trabalho aqui na lavanderia, vai fazer 3 anos já, e o meu serviço é recepcionar o cliente no balcão e vistoriar as peças. Você tem pausas, períodos de pausas que você pode sentar, por exemplo, um horário de café, alguma coisa assim durante o dia, além do almoço? Tenho sim, pela manhã nós temos uma pausa de 15 minutos para o café, que a gente tem uma área lá atrás, que a gente senta, e também de tarde tem mais 15 minutos. Então, uma dica que a gente pode dar, nesse momento de pausa, o que ela pode fazer? Sentar, se tiver um banquinho, algum local que ela possa apoiar o pé, deixar as pernas um pouquinho mais elevadas, ótimo. Ela apoia embaixo dos joelhos, tá? Para não forçar o joelho e fica ali uns 5 minutinhos com a perna um pouquinho mais elevada, porque vai favorecer o retorno venoso do sangue, então caso esteja um pouquinho inchado, doendo um pouquinho, então favorece a circulação sanguínea, consegue relaxar um pouquinho as pernas. Além de também sentada você relaxar os ombros, pode fechar um pouquinho os olhos para relaxar a musculatura dos olhos, ao redor dos olhos, pode fazer aqueles exercícios de alongamento que a gente ensinou anteriormente, da região de pescoço e ombro, para baixo, para cima, do lado, do outro, respiração sempre profunda e soltando o ar devagar, que ajuda a promover o relaxamento do corpo como um todo. Ótimo. Depois do atendimento, Aline, vamos seguir aqui na lavanderia para a gente mostrar para quem está assistindo quais as outras atividades que são realizadas aqui. Depois que nós recebemos as peças, elas são encaminhadas aqui para o fundo, onde elas são separadas e selecionadas para lavagem. Elas são colocadas nos carrinhos e carregadas até a máquina depois. Aqui nessa parte das máquinas, como tem a facilidade do carrinho, não tem tanto esforço físico, Sim, né, Tati? mas de qualquer forma, o que acontece? O funcionário, ele fica em pé, ele movimenta o carrinho, ele tem o movimento de colocar a roupa na máquina, de retirar. A gente viu aqui também que tem uma parte de mancha, então tem que olhar ali a mancha e tal. Então tem movimentos, né? E fica em pé, então faz um certo esforço. Então, assim, alongamentos para a região da coluna, principalmente, porque ficam muito tempo em pé. Então, em casa, deitadinho na cama, vai de barriga para cima, então pode dobrar uma perna, abraça ali na região dos joelhos, uma perna, depois a outra, para poder alongar essa região aqui da coluna lombar, abraçando as duas pernas também. Isso ajuda a alongar essa região que muitas vezes chega no final do dia, tá cansada, tá dolorida de ficar aí muito tempo em pé.
É muito importante essa questão do alongamento na sua casa, antes, depois do seu trabalho, mas a prática do exercício físico favorece, Também, né, Tati? sem dúvida. Então, por exemplo, muitas vezes o paciente chega pra gente e fala assim, eu pergunto, faz alguma atividade física? Ele fala, não, mas eu já fico em pé o dia todo, porque eu trabalho em pé. Mas isso não é considerado uma atividade física, porque o seu cérebro não entende isso como uma atividade física. Então, além do alongamento que a gente pode fazer em casa, é super importante a prática de uma atividade física. É muito importante para você que trabalha em pé o dia todo, usar um sapato adequado e apropriado. Se você pode, no seu ambiente de trabalho, usar um tênis confortável, se você fica em pé o dia todo, é o ideal, porque ele tem amortecedores, não aqueles tênis de solado duro, porque eles não adiantam muita coisa. Caso não, olha, é um ambiente mais formal, eu preciso ficar de sapato, então procure sempre o mais confortável. No caso das mulheres, salto daqueles que são um pouco mais grossos, ou Anabela, que acomodam melhor o pé sem muita altura, porque senão prejudica. Finalizando aqui o processo, então a gente chega na parte de passar roupa. Isso, na parte de passar roupa, o serviço é todo manual, tem que ter todo um cuidado, um controle embaixo com o pé, um controle em cima com a mão. A mesa facilita, mas é preciso um controle da técnica de operação em passadoria. Então, além de ficar em pé, tem todo o movimento de braço, Exatamente. né, Tati? Então, aqueles exercícios que a gente mostrou anteriormente, alongando toda a região do braço, com a mão para cima, para baixo, os ombros também, puxando para dentro do corpo. Lembra que todo alongamento, o trabalho da respiração é muito importante, sempre profunda e lenta, tá? E também o movimento que você vai fazer de alongamento com os braços, você sempre empurra os ombros para baixo, tá? Porque senão você tensiona essa região. Então, na verdade, os alongamentos é para qualquer tipo de postura que você trabalhe. Agradeço a Aline, as meninas aqui da lavanderia, a Tati por ter aceitado o nosso convite de estar participando aí desse quadro. E você que está assistindo a gente tentou mostrar para você duas profissões de manicure na lavanderia. São trabalhos que você geralmente fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado. O importante é você conseguir encaixar aí na sua realidade. Continue acompanhando o Vida e Saúde.